Olá, alunos do curso de Geometria Analítica de Matemática da Univesp. Vamos continuar. Vamos dar um fecho nessa parte, que nessa semana nós estudamos posições relativas de ponto, reta, plano no espaço e distâncias entre esses objetos. É um estudo muito bonito que mostra muito a força da geometria analítica, como que a gente calcula todas essas entidades geométricas a partir das equações que nós dispomos. Nós já fizemos várias distâncias, distância de ponto a ponto, distância de ponto a reta, distância de ponto a plano. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar com a distância de reta a plano. E lembre-se de um princípio norteador. A gente sempre mede distância na vertical, na perpendicular e sempre tentando pegar a menor distância. Então, o que é a distância entre uma reta e um plano? Qual que é a ideia básica de se pensar a distância entre uma reta e um plano? Se a reta estiver contida no plano, zero. Se a reta furar o plano, zero. Mas se a reta for paralela ao plano, como é que eu vou medir a distância? Eu quero a menor distância entre elas. Isso se dá na direção perpendicular. A menor distância é essa distância medida na perpendicular, como está o meu dedo aqui, medindo na perpendicular. Isso que é a menor distância entre essa reta e esse plano. Eu não vou pegar um ponto da reta aqui e um ponto do plano lá atrás. Um jeito de fazer isso é pegar um ponto da reta e a projeção perpendicular aqui. Só que nós temos instrumentos mais eficientes do que ficar procurando esses pontos. Nós temos umas fórmulas que dão isso já muito rapidamente. Isso está sistematizado aqui. Se a reta intersecção com o plano for diferente do vazio, distância zero. Quais são as situações em que uma reta tem intersecção não vazia com um plano? Se ela for paralela, contida, ou se ela for secante, se ela for concorrente. Então, nesses dois casos, distância zero. Qual é o único caso em que a distância não será zero? Se ela for paralela, disjunta. Se ela tiver intersecção vazia com o plano, paralela, disjunta. Maneira simples de expressar o cálculo da distância. Você toma um ponto na reta, qualquer, e a distância entre a reta e o plano, na verdade, é a distância entre o ponto e o plano. Lembrando que quando eu tenho um ponto, um plano, e eu escolhi um ponto, a distância entre esse ponto e o plano vai ser medida na direção perpendicular. Em particular, eu tinha uma reta, peguei o ponto na reta. A hora que eu medi a distância do ponto ao plano, é na perpendicular. E isso é a distância entre a reta e o plano. Tá? Vamos ver exemplos numéricos, como que isso funciona, para ver como que é a aplicação disso quando nós temos as equações e a força dessa abordagem analítica da geometria. Calcular a distância entre o plano 3x menos 1y mais 5z menos 1 igual a zero e a reta 1, 1, 1 mais alfa menos 2 menos 1, 2. Bom, primeira coisa, preciso saber a posição relativa. Nas aulas, no começo dessa semana, nós fizemos todo esse estudo de posição relativa. Percebe que agora nós estamos refazendo, né? Para fazer exercício de distância, a gente refaz a posição relativa. Calculei 3 menos 1, 5, tirado da equação do plano, 3 menos 1, 5, que é exatamente o vetor normal ao plano, e o vetor diretor da reta, que está aqui, menos 2, menos 1, 2. E o que eu faço com eles? Produto escalar. Às vezes nós indicamos produto escalar assim, tem essa notação também. Produto escalar desses dois vetores, 3 com menos 2, menos 6, menos 1 com menos 1, mais 1 e 10. Menos 6, mais 1 e 10. Isso aqui dá 11 menos 6, que é 5 diferente de zero. Significa que no plano, o vetor normal não é perpendicular ao vetor da reta. Então, a reta não é paralela ao plano. Quando a reta é paralela ao plano, o vetor da reta e o normal ao plano são perpendiculares, o produto escalar dá zero. Isso não ocorreu, a reta não é paralela ao plano, automaticamente ela é concorrente com o plano. Tá? São transversais. E automaticamente a distância é zero. Não tem mais o que fazer. Simples. Outro exemplo. Agora o plano é 3x menos 2y mais 4z menos 1 igual a zero. E a reta 2, 2, 0, alfa menos 2 menos 1, 1. Equação geral do plano, normal 3 menos 2, 4. Ponto da reta, vetor diretor da reta. Procedimento. Vocês estão percebendo que é um roteiro, né? Procedimento. Vetor normal ao plano. 3 menos 2, 4. 3 menos 2, 4.
Diretor da reta, menos 2, menos 1, 1. Produto escalar, vamos ver o que acontece. 3 menos 2, menos 6. Menos 2 com menos 1, mais 2. 4 com 1, mais 4. Somou, deu 0. Opa, o plano e a reta são paralelos. Resta saber se são paralelos porque ela está contida ou se são paralelos disjuntos. Se ela estiver contida, distância 0. E se ela for disjunta, temos que calcular a distância. Ok? Então vamos verificar se a reta está contida no plano. Uma maneira simples. Pega as coordenadas do ponto 2, 2, 0. Lembra que esse ponto era um ponto da reta? A reta veio dada como 2, 2, 0, mais alfa vezes o vetor diretor. Quero saber se essa reta está contida no plano. Se ela estiver contida no plano, todos os seus pontos estão contidos no plano. Então basta eu testar para o 2, 2, 0. Então vamos aqui na equação do plano π, 3x menos 2y mais 4z menos 1. Coloco aqui x igual a 2, y igual a 2, z igual a 0. 6, 3 vezes 2, 6, menos 4 dá 2, aqui tem um 0, menos 1 dá 1. Deu diferente de 0, significa que esse ponto não pertence ao plano, porque não satisfaz a equação do plano. Então eu já tinha visto que a reta era paralela ao plano. O ponto da reta não pertence ao plano, nada da reta pertence ao plano, nenhum outro ponto pertence ao plano. Então, são paralelos disjuntos. Como é que eu calculo a distância dessa reta a esse plano? Eu pego um ponto qualquer na reta e vou calcular a distância daquele ponto da reta até o plano. Claro que eu vou usar o 2, 2, 0. Mas como é que eu calculo a distância do ponto 2, 2, 0 até o plano? Eu preciso de um outro ponto do plano. Peguei o 1, 1, 0. Como é que você acha esse outro ponto no plano? No chute, na tentativa, porque se tem uma equação com 3 incógnitas, você consegue atribuir valores. Por exemplo, eu observei que se eu fizesse o z igual a 0, ficava 3 menos 2 menos 1, daí bastava pôr 1, 1. Mas você podia pôr qualquer outra terna aqui que satisfaça essa equação. É muito fácil achar, tem muitas, né? Então, 1, 1, 0 dá 3 menos 2 menos 1, 0, satisfaz. Então, esse ponto está em B, está no plano. O que eu faço agora? O vetor que vai de A para B, B menos A. Tá? Então eu fiz o 1, 1, 0 menos o 2, 2, 0. O 1, 1, 0 é esse que eu acabei de achar aqui, menos o A que eu tinha, 2, 2, 0. Tá? Isso dá menos 1, 0. Esse é o vetor AB. Agora eu vou fazer o produto escalar do AB pelo normal ao plano e dividir pela norma, pelo módulo do vetor do plano. Observe que se eu trocar aqui B menos A menos B, dá na mesma. Se eu inverter esses dois pontos, vai trocar o sinal desse vetor, vai trocar o sinal do produto escalar, mas como tem um módulo, não vai afetar em nada. Então, tanto faz qual ponto que a gente pega. Você tem dos dois pontos. Um é o ponto que eu peguei na reta R, o outro é o ponto que você pegou no plano. Tanto faz se você fizer A menos B, B menos A. O efeito disso é inverter o sinal do produto escalar, que desaparece na hora que eu tomar o módulo. Tá? Então, o meu vetor aqui é menos 1, 0, obtido dessa subtração. Menos 1, 0. O vetor normal do plano é 3 menos 2, 4. Lembra da equação do plano? 3 menos 2, 4. Produto escalar, isso aqui fornece um menos 3, um mais 2 e um 0. 3 com menos 1 dá menos 3, mais 2 e 0. Dá um menos 1, que em módulo fica 1. E aqui fica uma raiz quadrada de 29, tem um 9, tem um 16 e tem um 4, raiz de 29. Essa é a distância entre essa reta e esse plano. Super bonito. O último caso que falta a gente analisar é a distância entre dois planos. Acho que agora vocês são capazes de prever todos os próximos passos. Essa distância pode ser 0 quando os dois planos se encontram. Se o plano π e o plano θ tiverem intersecção diferente do vazio, pronto, distância 0. Quando é que isso ocorre? Quando os planos são paralelos coincidentes, dois planos paralelos coincidentes, intersecção é o próprio plano. Diferente do vazio, distância 0. Planos concorrentes, intersecção uma reta, distância 0. Lembra que quando dois planos se encontram, a intersecção é no mínimo uma reta, não tem uma possibilidade de um ponto. Isso não existe, comentei isso na aula passada, quando isso ocorre,
Na verdade, como os planos são infinitos, eles estão prolongados para todo lado, eles não vão se encontrar num único ponto, eles vão se encontrar em toda uma reta. Tá? Então, essa situação, planos que têm intersecção, ou é coincidente, encontram no próprio plano, ou são concorrentes e encontram numa reta. Em ambos os casos, distância entre os pontos é zero, é aquela ideia de que a distância entre objetos geométricos é a menor distância entre eles. Na verdade, isso não é só na geometria, isso a gente também usa no dia a dia, né? Se você está fazendo uma trilha e você quer chegar num lago e você pergunta para alguém que você encontra a que distância nós estamos do lago, você está sempre pensando no ponto mais perto que você vai chegar. Você nunca pensa no ponto lá do outro lado. A gente sempre pensa na primeira distância possível, né? Isso é muito comum no dia a dia. A outra coisa que pode acontecer é dos planos não se encontrarem. Intersecção vazia, que são o caso dos planos paralelos disjuntos. Como é que se mede a distância entre dois planos paralelos disjuntos? Pega um ponto arbitrário nenhum e aplica a distância entre esse ponto arbitrário e o outro plano. Para calcular a distância entre esses dois planos, eu escolho um ponto no primeiro plano e aí eu faço a distância desse ponto no plano de baixo. Lembra que a distância é feita na perpendicular, ou seja, automaticamente eu meço a distância entre os dois planos na perpendicular, que é a menor distância entre eles, e a gente vai fazer exercícios, então, retomando isso. Mas a distância entre os dois planos, neste caso, fica a distância entre um plano e um ponto arbitrário no outro, pode ser aquele que você quiser. Como é que a gente faz para calcular aquela distância de um ponto a um plano? Vamos recordar, vai ter que pegar um ponto no outro plano. Tá? Mas isso a gente vai fazer contas agora. Então vamos ver. Pega esses dois planos, 2x mais 3y menos 5z menos 1 igual a zero, x mais y menos z menos 1 igual a zero. Claro que olhando para a equação a gente não tem a menor ideia o que eles são. Aí a gente pega os dois vetores normais. Normal ao primeiro, 2, 3 menos 5, normal ao segundo, 1, 1 menos 1. E a gente olha se eles são ou não múltiplos, se eles são ou não LD. Bom, 2, 3 menos 5 e 1, 1 menos 1, um não é múltiplo do outro. Para ser múltiplo aqui, precisaria multiplicar por 2 esse primeiro, precisaria multiplicar por 3 esse segundo e multiplicar por 5 esse terceiro. Um não é múltiplo do outro. A razão entre as coordenadas não é constante. Então, esses vetores são LI, certo? Como esses vetores são LI, os planos são concorrentes. Isso é direto, são concorrentes, transversais, qualquer palavra. Se você tem os normais aos dois planos e os normais aos dois planos são LI, quer dizer, os normais estão assim, quer dizer que o que é perpendicular a um e o que é perpendicular ao outro não são paralelos. Se os planos fossem paralelos, os dois normais teriam a mesma direção e seriam LD, o que não aconteceu. Então, eles são concorrentes e automaticamente a distância é zero. Tá? Simples. Agora vamos calcular a distância entre esses dois outros planos. 2x mais 6y menos 4z menos 4 igual a zero. X mais 3y menos 2z menos 1 igual a zero. Como é que nós calculamos a coisa? Qual que é a primeira coisa? Posição relativa. Você está observando que nós estamos tendo tempo de fazer uma coisa que nós fizemos nas aulas do começo da semana. A posição relativa entre os objetos para poder continuar a análise. Posição relativa. Um plano é 2, 6 menos 4, normal. O outro 1, 3 menos 2, normal. Esse vetor, 2, 6 menos 4, é múltiplo do 1, 3 menos 2. É múltiplo por um fator 2. 2 com 1 dá 2, 2 com 3 dá 6, 2 com menos 2 dá menos 4. Então os vetores são LD. Os vetores são LD, quer dizer que a menos de um fator de multiplicidade, as equações dos planos estão com a mesma direção. Então se os normais aos dois planos têm a mesma direção é porque eles são paralelos, podendo ser paralelos coincidentes ou paralelos disjuntos. Então vamos verificar se eles coincidem ou não. É o que falta fazer. Simples. Tem duas maneiras de fazer isso. Já houve exercício nas aulas anteriores em que eu fiz isso fazendo a seguinte análise. Se essa primeira parte da equação é um fator, é o dobro dessa primeira parte, x3 menos 2, 2, 6 menos 4, para ser a mesmo plano, uma equação tem que ser múltipla da outra até o fim. Então, se aqui eu estou multiplicando por 2 para chegar aqui,
aqui é menos 1, que tinha que ser menos 2. Como menos 4 para o menos 1 não mantém essa multiplicidade de um fator de 2, não é o mesmo plano, não são coincidentes, são paralelos disjuntos. Outra maneira de fazer essa mesma análise é pegar um ponto qualquer num deles e testar na equação do outro. 1, 2, 3 é um ponto fácil de achar nessa equação aqui. 1, 2, 3. 1 menos 1 dá 0, 2 aqui dá 6, 3 aqui dá menos 6, 0. Então esse ponto 1, 2, 3 está no plano θ. Verifica se ele está no plano π. Substitui aqui no 2x, 6y menos 4z menos 4. Você põe x igual a 1, y igual a 2, z igual a 3 e faz a conta. 2 com 6 dá 8, menos 12, desculpe, com 12 aqui, 2 com 12 dá 14, aqui dá menos 16, menos 2 diferente de 0, são paralelos disjuntos. Ponto de um não está no outro. Quando eles são coincidentes, todos os pontos de um estão no outro e vice-versa. Bom, paralelos disjuntos. Como é que eu acho a distância entre eles? Preciso de um ponto em cada um. Eu já tinha achado um ponto no plano θ. 1, 2, 3. Agora preciso achar um ponto no plano π. 0, 0, menos 1. De novo, faz por tentativa. Eu olhei para o plano π e falei, se o z for 1, se o z for menos 1, menos 1, esse aqui vai ficar 4, vai matar esse menos 4. Então eu ponho 0 e 0 e menos 1. Automaticamente achei um ponto B no plano π. B menos A é o vetor que vai de B até A, é o A menos B que eu faço a conta. O A era o 1, 2, 3, menos esse. 1 menos 0, 2 menos 0 e 3 menos 1, por isso ficou aquele 4 ali. E aí como é que faz a distância de um ponto até um vetor? Você faz até um plano. Você pega o plano, você pega o ponto, pega um outro ponto qualquer no plano e pega esse vetor que vai entre esses dois planos. E você projeta na direção perpendicular. Projetar na direção perpendicular é fazer o produto escalar pelo normal e dividir pela norma, pelo módulo do vetor normal. O vetor normal é o 2, 6, menos 4. O módulo dele é 4, 36, 16. Isso aqui dá 20 com 36, 56. O produto escalar deste vetor 1, 2, 4 pelo normal está aqui. Então é um 2, 12, menos 16. 2, 12, menos 16. Isso dá 14, dá menos 2. E a distância fica o módulo do produto escalar, que é o módulo desse menos 2, pela norma, pelo módulo do vetor normal, que é esse raiz de 56, 2 raiz de 56 sobre 56 ou raiz de 56 sobre 28. E está calculada a distância entre os dois planos. Legal, né? Isso é muito bonito. Se vocês olharem esse conjunto de 4 aulas, foram umas análises muito elegantes da geometria e que, vou dizer já várias vezes eu disse isso, mostra a força desse ferramental da geometria analítica para se fazer geometria. Isso é muito bonito. Legal? Espero que vocês tenham gostado dessas aulas.